Você já imaginou trabalhar com seu propósito de vida, ajudar pessoas e ser bem remunerado por isso? Então conheça agora a maior escola online de formação holística do Brasil. Com o Portal Prosperidade, você tem acesso à formação completa em mais de 30 técnicas. Para saber mais, clique no primeiro link na descrição. Qual a diferença da igreja evangélica e da católica? Os católicos, eles acreditam, além da Bíblia, eles acreditam na tradição. Tá. E que o Papa, quando ele está ex-cátedra, ou seja, quando ele está sentado na cadeira de Pedro, ele é inerrante. Ele não erra. Ele não erra. Mas eles acabaram de assumir que os papas erraram antigamente? Então hoje a própria Igreja Católica está repensando isso. Mas durante séculos era assim. Já a Bíblia não. Lutero, a primeira coisa que ele falou é só a fé, só a palavra. Então a Bíblia passou a ser, porque durante o período... Qual é o contexto histórico para o cara se rebelar? Tinha um pessoal que não estava... Lutero era um cara que era um sacerdote, que ele vivia com uma série de questionamentos, de lutas, porque ele tinha tentações, era um jovem, era um homem, né? Provavelmente olhava para uma mulher e desejava e tal. E ele então, um dia ele estava lendo o livro de Romanos, ele descobriu que a salvação era pela fé, pela graça. E aquilo mudou a vida dele. Ele passou a amar as escrituras porque ele percebeu que ele não tinha... A Igreja Católica falava o que nessa época? A Igreja Católica, ela trazia muito peso sobre o pecado. E tinha um indulto? Você tinha... Então, as chamadas indulgências eram perdão vendido. Exato. Durante o período que Lutero estava vivo, né, porque agora, dia 31, né, nós tivemos aí o aniversário da Reforma, de 1517, né? Fez 505 anos. Naquela época, o Papa estava tendo guerras no norte da Europa e ele estava no meio da construção da Catedral de São Pedro. Né, que é aquela coisa... Vaticano. Absurda, de bonita e enorme. E enorme e caríssimo, né? Então, o que eles não tinham dinheiro, o que eles fizeram? Eles criaram as indulgências. Ou seja, se você tem um pecado mortal que não pode ser perdoado, você compra o perdão. Isso é indulgência. Entendi. Então eles faziam uma escritura. E Lutero viveu esse período. E estava revoltado com essas coisas. E aí ele começou a ver isso, ele viu que aquilo era errado. Claro. E além de vender perdão para os vivos, eles começaram a vender perdão para os mortos. Nossa. Então, se meu pai foi um cara ruim e tal, eu pagava para ele também. Pra ir pro céu. E ele se rebelou contra isso, escreveu 95 bulas, né? Dizendo que onde estava o erro e tal. E ali começou uma reforma que se espalhou por toda a Europa. E ele foi perseguido por causa disso? Ele foi perseguido, mas o Lutero, o sonho dele era morrer pelo Evangelho. Mas nunca morreu. Porque 100 anos antes tinha um homem que chamava o Ganso, o apelido dele. Ele foi queimado em Florença, na praça, e ele disse assim: podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos vai nascer um cisne e vocês não vão conseguir matar. E 100 anos depois nasceu o Lutero. Olha só. Esse cara chamava John Huss. E o Lutero, durante a vida inteira dele, ele provocava a igreja para ver se matava, ele não matava. E ele trouxe essa nova mentalidade em que, na época da Idade Média, as pessoas eram analfabetas, não sabiam ler. Agora, por que a reforma de Lutero ela deu certo? Porque o Gutenberg tinha criado a imprensa e imprimiu a Bíblia como primeiro livro. Porque antes ninguém tinha acesso. E aí todos os escritos de Lutero, ele mandava para as pessoas lerem, falando mal das coisas que a Igreja Católica fazia. E além disso, a ilustração de capa, ele sempre fazia com pinturas de um artista muito famoso que pintava para ele. Então, quem? Um cara, não sei qual que é o nome dele, mas eu já li sobre isso. O cara bom, então era um livretinho lindo. O cara lia falando mal dos desmandos da igreja. Bom, em relação às diversas denominações, né? Primeiro foi a igreja luterana. Mas a reforma se espalhou. Depois, por exemplo, João Calvino fez a reforma na Suíça. E ali nasceu a chamada teologia reformada, que são os presbiterianos e outros mais. Os anglicanos foi por conta, muito mais tarde, o Henrique VIII... Queria casar? Queria casar e a igreja não permitia. Ele rompeu com a igreja, criou a própria.
Ou seja, aí virou até festa. a reforma que começou direito, depois foi se tornando também política. Aí depois vem e a tal. Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi o movimento da Igreja Católica de reagir. Porque tava né? perdendo. Eles perderam muito? Não, perderam muito. Muito. A Europa, praticamente toda, tirando Espanha, Portugal, Começou a. virou protestante. É e verdade. França também ficou com França católico. também.